Pés no chão e bora voar, gente! Pessoal, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês muito importante a respeito do Drex. Vou trazer minha opinião sincera aqui para vocês. Eu noto que muitas pessoas que estão fazendo esse vídeo na internet estão meio que... Eu já fiz até um vídeo aqui no canal, pessoal, falando que o medo, ele vende. Eu já falei, já mostrei esse vídeo aqui para vocês, que o que eu percebo que as pessoas estão mais voltadas para transmitir uma informação, para pôr medo, para que no meio do vídeo ou no final do vídeo venda seu curso, do que realmente se preocupar com o bem-estar financeiro das pessoas. Então, como eu falei para vocês num vídeo que eu já fiz aqui no canal, que o medo vence, que o medo ele vende e realmente é isso, tá certo? Então vocês sabem que aqui no canal a gente não vende curso, a gente não faz nada, então toda a informação que eu vou passar aqui para vocês é 100% de forma limpa, 100% transparente, sem nenhum tipo de má intenção por trás, tá certo? Então acompanha que a gente vai destrinchar tudo direitinho a respeito do Drex. Será que traz tanto medo assim? Será que vai ter o controle total do nosso dinheiro? O governo vai ter esse controle total? Os seus pós, os seus contras, fica aí no final do vídeo. Então, para quem está chegando agora no canal e nunca ouviu falar sobre o Drex nada mais é que o nosso real. É o real da gente, em vez de ser de papel, é um real digital. Ou seja, todas as transações que a gente vai fazer vai ser de forma digital, muito parecido com o Pix. Ele não é o Pix, mas é muito parecido porque todas as transações, eu acho que é bem complicado hoje em dia alguém usar espécie, dinheiro, assim, é bem raro isso acontecer. Claro, tem gente que usa, mas tudo que a gente faz é de forma digital. E o real, ele também vai ser digital, tá certo? E existe, pessoal, dois tipos de funcionalidade do Drex. O Drex atacado e o Drex varejo. O Drex atacado, pessoal, nada mais é daquela transação que existe entre grandões, entre bancos, ou seja, um banco emprestando para o outro. Esse trâmite aqui, que eles emprestam bilhões e bilhões de dinheiro ali, milhões de dinheiro um para o outro ali, que são realmente dinheiro alto. Então, eles podem fazer isso entre eles, que no caso é o Drex atacado, tá certo? E no varejo são nós, meros mortais, e também as empresas, né, que faz transição entre si, ou estão pessoa física emprestando para pessoa física, jurídica e por aí vai, tá certo? Atacado e varejo. Isso. E o Drex com relação a essa intermediação entre bancos, pessoal, essa movimentação entre bancos emprestar um dinheiro para o outro, existe por trás uma burocracia para que não venha a ter calote, para que um banco não deixe de pagar para outro banco. E na forma do Drex, isso vai facilitar demais, porque vai agilizar em tanta papelada, tanta coisa. O Drex vai ter ali o contrato inteligente, que ali mesmo no banco você já faz, já é bem menos burocrático do que acontece hoje, essa transição entre bancos, garantindo assim que realmente não vai haver calote. Isso é muito bom para os bancos. Então, os bancos vão utilizar bastante isso aí. E tudo que a gente fizer, pessoal, não vai ser lá no Banco Central, não, tá certo? Tudo que a gente fizer, se a gente for usar o Drex, vai ser por meio de uma instituição autorizada pelo Banco Central. Ou seja, esses bancos já são autorizados hoje em dia. Bradesco, Banco do Brasil, o Nubank, o Banco Inter e por aí vai. Tá certo? Todas as transações a gente vai fazer por meio de uma instituição financeira. E o Drex, pessoal, pelo que eu estava lendo lá no Banco Central, ele veio com o intuito mais de assegurar mais quando se trata de, vamos supor, você vai financiar uma casa, você vai financiar uma moto, você vai pedir um empréstimo. Então, o Drex, ele vai facilitar isso para a gente na questão da gente não levar calote. Como, por exemplo, hoje em dia você vai financiar uma casa, vamos supor. Então, você vai comprar uma casa de alguém. Então, toda a papelada, aquela parte burocrática da gente ir lá no cartório, de fazer isso, de fazer aquilo, aquela parte burocrática que realmente existe, só é você fazer pelo o banco, faz lá o contrato inteligente, acerta as partes ali e acabou-se. Tudo ali está de forma muito explícita e muito prática e rápido da gente resolver. Ah, eu quero vender meu carro. Aí você vai fazer o quê? Aí tem que ir lá no cartório, tem que ir lá no Detran, tem que passar o documento, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro.
E nessa questão, quando você vai resolver, aí tem que passar por nome da pessoa e a pessoa não sabe. Peraí, mas você me dá logo o dinheiro ou eu vou pagar, ou você passa logo o carro para o meu nome? Aí, para não haver calote, para não haver nenhum tipo de confusão, porque uma vez Luiz foi vender uma moto e o cara que comprou disse que ia passar para o nome dele e não passou. Ele levou multa e a multa ficou registrada no nome de Luiz, porque não passou. Com o Drex, isso vai ser diferente, porque só vai ser liberado o dinheiro por meio desse contrato inteligente. Quando ambas as partes forem tudo resolvido, aí sim é liberado para todo mundo, tanto o dinheiro como o automóvel já vai estar no nome da pessoa, tudo certinho para que para que evite tantos conflitos. Como no caso, muita dor de cabeça Luiz passou, porque o cara disse que ia passar a moto para o nome dele e não passou. E toda a multa veio para o nome de Luiz. Então, isso é bom período do Drex, isso aí não vai acontecer. Ou você vai fazer uma compra online, vamos supor, você vai lá no Mercado Livre, nesse site aí, Shopee, você compra um produto, a gente sabe que tá vindo muita falcatrua por aí, você comprar um produto e o produto não chega na sua casa, ou você vem, é um roubo, chega um produto que não tem nada a ver. Então, o Drex, ele vai assegurar que o produto vai chegar na sua casa, que você não vai levar calote. Então, isso facilita muito para que evite essas confusões ou essas injustiças da gente querer comprar um produto e o produto ele não chegar na nossa casa, tá certo? Então vai se assegurar muito. Você que gosta muito de comprar pela internet, quer comprar um celular caro, mas está com medo de levar calote, o Drex vai facilitar tudo isso por meio desse contrato inteligente. Lá, esse contrato inteligente é lá no próprio banco mesmo, você já faz o acerto lá, já assina as partes tudo direitinho, é muito rápido. Outra coisa também que o Drex veio também para ajudar na questão da lavagem de dinheiro, né? Mas a gente sabe que há muita lavagem de dinheiro por aí, então o Drex ele vai evitar porque ele vai ser altamente rastreado. Coisas que muitas pessoas falam, pessoal, que tem medo do Drex, porque vai ser muito explícito, né? Porque todas as transações que você fizer, o Banco Central ele vai saber, mas só que o Banco Central não vai estar com um botãozinho lá futucando tudo que você vai fazer, tá entendendo? Vai ficar mais explícito, vai deixar rastro, tudo que você fizer vai deixar rastro, vai ficar registrado, que não é muito diferente do Pix, pessoal. A gente sabe que quem usa o Pix, tudo que você fizer por meio do Pix ou de maquininha de cartão, tá tudo registrado e o governo tá sabendo o que você tá fazendo. Se caso você não faz uma declaração de imposto, você é sujeito a fazer a declaração e não faz, pode ter certeza que uma hora ou outra o governo vai bater na sua porta, o leão vai lhe chamar, tá certo? Então, independente se houver o Drex ou não houver, ou essa questão de declaração de imposto, fique sabendo, se você estiver apto para fazer a declaração e você não fizer, de qualquer maneira, se você usa o Pix, usa a maquininha de cartão, usa cartão de crédito, o governo sabe de todas as suas transações, tá bom? Agora, claro, aquele empreendedor que tá vendendo ali seu cachorro quente, que tá vendendo ali seu brigadeiro no meio da rua e as pessoas forem pagar via Drex, o governo vai ficar sabendo também o que tá entrando, o que tá saindo ali. Que não é muito diferente de quando você vai vender no Pix. Tudo que entra ali que você é autônomo e vende por meio do Pix também fica rastreado ali e o governo vai ficar sabendo. A questão, pessoal, é como se o Pix ele fosse uma câmera em preto e branco e o Drex já fosse uma câmera de 4K, ou seja, tudo que você vai fazer vai ficar registrado de forma mais explícita para o governo. E isso é um fato. Ou seja, se o governo ele já vê o que você faz hoje, com o Drex ele vai ver muito mais. E aí, pessoal, é quando as pessoas aí nos canais no YouTube estão comparando o nosso governo com o governo da China. Por quê? Porque lá na China já tem a própria moeda deles. Aí o que é que acontece? Tem muitas privações, você só pode gastar tanto, você só pode gastar seu dinheiro com isso, com produto de alimento, com isso aqui você só pode gastar tanto. Se você falar mal do governo, se você for contra o governo, fizer alguma coisa ruim que o governo não gosta, sua conta é congelada. Gente, o governo chinês, o governo da China é altamente ditador. O nosso país é democrático, ou seja, a governança é totalmente diferente. Então,
vá lá um pessoal lá da China se juntar para poder tirar o governante que está lá. Vá lá ter o impeachment lá na China, né? Já no país, aqui não, a gente tem voz. A gente pode sim se juntar, ouvir o impeachment da Dilma e outras coisas mais. Então, o país aqui é democrático. Para que há um congelamento das suas contas, vai ter que precisar de uma ação judicial. Não é chegar assim, eita, eu vou congelar. Eu tô dizendo isso, pessoal, porque tem os seus o Drex tem os seus pós e tem os seus contras, tá certo? Então, mas não é chegar assim e o governo dizer assim, não, eu vou congelar a conta das pessoas e assim vai acontecer. Não é assim, porque precisa de uma ação judicial para isso. Ah, você só vai poder gastar com tanto, botar essas leis. Primeiro vai ter que ser aprovado pelo Congresso, pelos senadores, pelos deputados e também a população também tem a ver com isso. A população ela tem voz. Então vai passar por vários trâmites para que isso possa acontecer e dizer assim, não, a lei está batida e é isso que vai congelar, você só vai gastar dinheiro com isso, com aquilo outro. Entendeu como é? Então é nessa parte aí, por comparar o nosso governo com o governo da China, que eu acho que vai desencontro por aí, porque comparar um país democrático com um país altamente ditador é muito diferente, tá certo? Claro que o Drex ele veio para ajudar, como eu falei para vocês, né? O que pode acontecer é que o governo ele pode rastrear na questão assim, hoje as pessoas ganham Bolsa Família. Com que elas estão gastando Bolsa Família? E o governo vir proibir, por exemplo, de usar o dinheiro para poder jogar no Tigrinho, para jogar em site de aposta, em casa de bet, que muitas pessoas estão fazendo isso, aí sim o governo ele pode entrar com mais facilidade aí e fazer essa proibição. Mas o intuito é que realmente possa assegurar as empresas, os bancos de levar calote, de ser mais fácil rastrear a questão, como eu falei para vocês, de lavagem de dinheiro, de saber para onde é que as pessoas estão usando o dinheiro do governo que recebe. Então, realmente, isso vai ser muito mais rastreável, né? Com relação à declaração de imposto de renda. Mas essa questão de declaração de imposto de renda, pessoal, com o Drex, como vai ser tão explícito, pode ser até que no futuro a gente não precise mais nem de fazer a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque tudo já vai estar discriminado lá no banco, o que a gente fez, o que entrou, o que saiu, o que gastou. Então pode ser que com essa evolução aí do Drex, pode ser que a gente não precise mais nem fazer declaração, porque realmente vai ser muito explícito. Aí o que é que eu observo? Claro, o governo ele pode querer fazer algo mais restrito, querer colocar ordem de privar o dinheiro, de querer fazer um pouco do que a China está fazendo, mas o buraco é mais embaixo, porque a China ela não vai ter briga feia com outras coisas, né? Por exemplo, com o povo de lá, com o Congresso, com o Banco Central de lá e por aí vai. Por quê? Porque ali, o que realmente está no topo é o governo. O governo ali manda em tudo, é altamente ditador. Aqui no Brasil é diferente. Ele vai comprar uma briga feia, porque precisa da aprovação, como eu falei de vocês, do Congresso, de senadores, de deputados e também o povão, gente. O povão aqui tem voz e não tem medo de brigar. Você vê revolução por aí, protestos e muito mais, porque o povo brasileiro ele é afoito, ele não tem medo de brigar, certo? Então eu acho assim que foi uma boa ideia criar o Drex, vai mudar em muita coisa, só nessa questão que eu falei para vocês, da gente se assegurar mais em determinadas coisas, mas que fora isso, vai mudar muito na vida da gente, eu acho que não. Só nessa questão de facilitar na compra de um imóvel, na compra de de um automóvel ou quando você quiser comprar online suas coisas, vai ter aquela facilidade, né? Ou se futuramente não precisar mais fazer declaração, já é uma boa também. Mas tem os seus pós, como eu falei, tem esses contra aí, né? Que a gente pode esperar tudo do governo, tá certo? Mas eu não acho justo chegar aqui e amedrontar vocês, dizer que vai acontecer isso, colocando um medo para poder vender curso aqui para vocês, que as pessoas aumentam demais, não sabem nem se realmente vai ser dessa maneira, tá certo? Então, fazer as pessoas sofrerem com antecipação, essa não é o meu forte. Eu estou trazendo aqui a informação do que eu li no próprio Banco Central, tá certo? Aí agora é onde entra a máfia.
como eu falei, como tá aí, né? Como entra a máfia. É essa que eu falei para vocês. É colocar o medo desesperador, né? E fazer com que você compre o curso. Agora, pessoal, já que a gente viu, né, que o governo vai controlar os nossos bens, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, se você quiser se livrar do Drex, você pode colocar em criptomoeda, você pode colocar em stablecoin, você pode colocar, dolarizar o seu dinheiro. Agora, caso você não saiba fazer isso, tem o nosso curso aqui que faz isso, aquilo e aquilo outro, certo? É nesse lado que as pessoas estão aproveitando o momento para fazer a máfia deles, para poder vender esses cursos que eles estão oferecendo. Gente, eu vou dar minha opinião muito sincera aqui para vocês. Para você dolarizar o seu dinheiro, você tem que ter dinheiro, certo? Para você colocar, não, coloca lá nas Ilhas Caimã, coloca não sei o que, faz isso e aquilo outro. Gente, isso precisa de dinheiro. E bastante dinheiro para fazer isso. É tanto que tem gente que vende aqui o curso pela internet que não vende menos de 4 mil reais, para quem tem um salário mínimo de 4 mil para cima. Por quê? Porque realmente precisa ter dinheiro para você dolarizar. Aí não fala que para dolarizar o dinheiro, você vai pagar IOF, você vai pagar spread, tanto na ida quanto na volta. Para você se livrar do Drex, literalmente, você vai precisar sair do Brasil. Você tem condições de sair do Brasil? Porque, vê, eu dolarizo, protejo uma parte do meu patrimônio. Mas eu não vou colocar minha reserva de emergência em criptomoeda. É altamente volátil. Quando eu precisar do dinheiro e resgatar, eu posso resgatar com perca. Então, vê, eu vou colocar em criptomoeda minha reserva de emergência? Não vou colocar, né? Então, eu vejo assim que o buraco não é por aí. A gente precisa ter calma, a gente precisa trabalhar, construir um patrimôniozinho, certo? E ver o que é que realmente vai dar essa questão do Drex, sem desespero, tá certo? Ah, mas você vai dolarizar, coloca lá o seu patrimônio. Aí fala, quando você tem um patrimônio alto, qualquer coisa que aconteça com você, que passar uma determinada taxa, você vai ter que pagar, se você morrer, Deus o livre, para trazer o dinheiro de volta, vai ter que pagar um advogado, vai ter que pagar ali, que no caso ali é o imposto sobre herança, que os familiares que ficou para poder resgatar o dinheiro vai ter que... Então, é uma burocracia, não é simples chegar sem pegar o seu dinheirinho, o seu rico, suado dinheirinho e dolarizar. E outra coisa, pessoal, muitas pessoas estão ensinando aqui que o governo americano é contra a moeda digital lá do país, Estados Unidos é contra tudinho. Mas, pessoal, o governo dos Estados Unidos é contra hoje, mas nada garante que no futuro isso venha acontecer lá no país. Por quê? O presidente dos Estados Unidos hoje é um. Daqui a um tempo já vai ser outro e ninguém sabe como é que vai funcionar a cabeça daquele presidente. Aí as pessoas usam um país forte como os Estados Unidos, usa o pensamento do governante que está lá, que é totalmente contra a moeda digital, do dólar digital, para poder colocar medo. Então, se ele está dizendo que isso é ruim, então você vê aí, né? Então a gente tem que se preparar, se precaver. Só que a gente não sabe se essa informação não vai mudar daqui a um tempo. Lá não está batido o martelo, não. Nunca na vida vai entrar aqui moeda digital nos Estados Unidos. Não é assim, gente. Porque o governo que está lá hoje não vai durar pro resto da vida, não. Porque ele não é eterno, não. Vai aparecer outro que pode ter um ponto diferente, uma percepção diferente do governante de hoje. Vocês estão entendendo que com o governo a gente não pode confiar em nada. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Tá certo? Então, pode ter os seus pós, o Drex pode ter seus, e também pode ter os seus contras, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu acho que a gente não pode comparar também um governo chinês, um governo altamente ditador com um governo do país aqui no Brasil que é democrático, tá certo? E que qualquer decisão que o governo venha fazer, ele vai ter que passar por sérias aprovações para poder vir bater o martelo. Não vai ser tão simples assim como é lá na China, tá bom? Então eu acho que o risco maior não é o Drex. O risco maior é você não buscar informação sobre isso. Poder tentar entender o que está por trás. Por quê, pessoal? Infelizmente, é uma máfia que existe aqui no YouTube de querer empurrar
curso. E toda vez que surge uma novidade ou alguma coisa para pôr medo, eles vão fazer isso com força para poder vender, porque o intuito deles aqui é vender. Não vá pensar, é porque eu me preocupo. São poucos, eu não estou generalizando, são poucos que realmente estão preocupados em lhe ajudar financeiramente, porque a maior parte aqui é só para empurrar curso para você, e às vezes você não tem dinheiro para comprar, se desespera por falta de informação. Então, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos tentar entender direitinho como é que vai funcionar a coisa, para a gente saber qual meio a gente decidir o que fazer e não agir por desespero ou por mera pressão do medo, tá certo? Então, o Drex, ele vai ser muito mais transparente, vai estar muito explícito, mas por mais transparente e rastreável que ele seja, tem regras que também precisa cumprir. Ele não vai fazer, o governo vai fazer o que ele quiser à torta e à direita. Tem regras e precisam ser cumpridas, e caso eles queiram realmente colocar novas regras, ele vai ter que passar por uma aprovação. E essa aprovação não vai ser tão fácil assim, como ocorre lá no governo da China. E na minha opinião, pessoal, se você mora aqui no Brasil, se você não tem, se você não é rico, muito rico financeiramente, não tem como se livrar do Drex, gente. Não tem como. A não ser que a gente junte nossa Austrália e vá-se embora morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país livre do real, tá certo? Porque quem tem muito dinheiro é muito bom você pegar seu patrimônio e jogar lá fora, ou você pegar a sua Austrália e ir embora para outro país. Não vai afetar em nada na sua vida porque você tem dinheiro. Mas nós, meros mortais, trabalhadores, que chegam em casa tarde da noite para ter o seu dinheirinho suado, e a gente investe aquele pouco que a gente tem suado, esses meros mortais, que é o que eu estou falando aqui, junto comigo, somos trabalhadores que luta para poder ter a nossa reservazinha, gente. A gente não tem dinheiro para isso não, para estar saindo do Brasil, para estar colocando uma bolada de dinheiro nas Ilhas Caimãs, seja lá qual for, para poder se livrar do Drex. Não existe isso. E quanto a gente estiver vivendo no Brasil, a gente vai estar sujeito a qualquer ditadura do governo, qualquer outra coisa que o governo trouxer. Os impostos que eles trouxerem, a gente vai estar sujeito. A gente pode minimizar o impacto diversificando, a gente protegendo uma parte do capital lá fora. Isso não é errado, tá certo? Mas a gente dizer vai se livrar totalmente, como eu vejo muita gente falando aí, se você quer livrar 100% do Drex e não sei o que, você vivendo aqui ainda no Brasil, gente, sem palavras, tá certo? Sem palavras mesmo. Bom, pessoal, essa foi a minha humilde opinião a respeito disso. Se informe, não vá por medo, não vá por mera pressão das pessoas, porque eles querem sim empurrar curso para vocês. Enquanto eu tiver voz aqui, eu vou falar, tá certo? Então, essa é a minha opinião. Tente estudar, tente se informar, se realmente aquela informação é daquele jeito, se é pra gente se desesperar daquele jeito, tá bom? Então é isso. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.